Bom dia, bom dia a mais essa live do Café com Terapia, de hoje de número 223. E hoje nós trocamos porque normalmente com pessoas convidadas, olha aqui, ó, com pessoas convidadas acontece sempre nas segundas-feiras à noite, né? Que é o que chamo de libélula noturna. Mas a nossa convidada hoje não podia, não pode, nas segundas-feiras à noite, e aí eu troquei. Eu fiz da segunda-feira à noite, fiz um esquenta, né? Chamando para hoje, e hoje ela pode estar de manhã. Nós temos assim a grata honra e satisfação em receber a psicanalista Cosete Castro, que já está online, assim como a Rejane também do Espaço Holístico Beija-Flor. Então, o meu nome é Carla Autuori de Lima, eu sou professora aposentada e hoje consteladora sistêmica familiar, já estudando sobre esse assunto, aprofundando sobre o assunto dos estudos trazidos por Bert Hellinger e Virginia Satir, entre tantos outros, desde 2019. Então, hoje nós vamos ter a honra, né, de receber a Cosete, que já nos aguarda aqui para chamá-la ao vivo. E você pode convidar mais pessoas, enviando por esse aviãozinho, convidando pessoas que você acredita que esse assunto também possa ser de interesse para esta pessoa. Ok? Então é isso, eu vou chamar. Ah, sim, só mais uma coisa. Essa live, ela fica gravada aqui no IGTV do Instagram e depois eu faço uma edição dela e envio ela para o YouTube. Então, se você não me segue ainda no YouTube, é o Libélula Constelação lá no YouTube. Eu já tenho 220 vídeos gravados a partir das lives. Ok? Então, vamos lá, que a Cosete já nos aguarda. E aí ela vai fazer a apresentação dela mesmo, né? Que é melhor a pessoa sempre se apresentar. Olha que interessante que não está marcando aqui. Cosete, eu vou te fazer o convite. Deixa eu ver aqui, também não está dando aqui. Hoje, cadê? Achei. Vamos lá. Tá travando, pronto, agora foi. A internet ao vivo e a cores é para pessoas corajosas, né? Cosete, a sua câmera está invertida. Já vou Tem. arrumar, só um minutinho. Tá Só bom, um instante, tá deixa eu bom. ver como eu inverto a câmera. Tem umas setinhas aí de inverter. E tá bonito, né? Essa decoração dela ali atrás. Tá bonito. Tem umas setinhas, o Cosete, que ela. Já tá, Pronto! E é na vertical, no Instagram é na tá. vertical. Não, eu sei, é que eu estava tentando arrumar ele de outra forma. Tá, É isso. Olha, vamos eu lá. sempre digo assim que ao vivo e a cores é para corajosos, né? E corajosas, Sempre. né? Bom dia, Cosete. Uma Bom satisfação dia. muito grande, muito satisfação mesmo de você ter aceito esse convite, né? Que é de estar aqui com a gente no Café com Terapia, que já existe desde 2019. E sempre assim, normalmente é comigo sozinha, né? Em que eu trago os assuntos bem pertinentes às o Café com Terapia de manhã. Você está não, eu que estou recebendo com telefonema, por isso que travou. Sempre que aparecer telefonema aqui por mim, vai travar. Pronto. E também o ideal, né, é não ficar no Wi-Fi. Comigo não dá certo ficar no Wi-Fi aqui, então eu já deixo no 4G. Cosete, eu gostaria que você se apresentasse agora para as pessoas que não te conhecem, por favor. Ok. Bom dia a todas, a todos e a todes. É um prazer estar com vocês. Vai se O meu apresentando que eu vou nome abrir a porta aqui para a gatinha, que ela está arranhando aqui Tá, a isso porta. é Vai, isso, continua, ao continua. vivo tem isso. Tem os cachorros com Ao fundo vivo tem isso. musical, gatinhas, é isso. Lives em O casa, vendedor de gás que acontece vai passar isso. aqui daqui a pouco, né? O vendedor de gás vai passar aqui daqui a pouco. Então, Assim, essa desculpa. vida online, esse home office tem essas coisas.
Então, É. eu sou Cosete Castro, eu sou uma gaúcha que mora há 16 anos em Brasília. Eu sou, eu sou psicanalista, sou professora e pesquisadora. E eu sou uma das coordenadoras de um coletivo que se chama Filhas da Mãe, né? Esse coletivo ele foi criado no final de 2019 por um grupo de cuidadoras familiares, cujos familiares, né, no nosso caso éramos todas filhas de mães com demências, em especial o Alzheimer, que é a demência mais conhecida e a mais frequente, né? Então a gente tem a gente criou esse coletivo porque em geral se fala muito da doença, muito para o doente e muito pouco para quem cuida, né? Então as pessoas que cuidam, principalmente cuidadoras, familiares, porque somos majoritariamente mulheres, né, ficam adoecendo, porque é uma doença que ela contamina toda a família, né? Pelo estresse, pela sobrecarga, né? Por esse desconhecido, que é aquela pessoa que a gente ama, de repente, se transformar, né? Perder a memória, não reconhecer. Então, nós criamos esse coletivo para apoiar cuidadoras familiares, para fazer ações de autocuidado, e não só isso, para pensar políticas nacionais de cuidado, né? De um lado, pensando a prevenção, para quem ainda está saudável, as famílias, e também ajudar no tratamento de pessoas já demenciadas. Olha, e a gente tem bloco de carnaval, nós temos várias coisas. Excelente, eu nós vi temos que várias você... ações. Eu vi que esse grupo, né, Filhos da Mãe, postou também, e eu falei, bom, deve ser alguma parceria com a Cosete, mas eu não imaginava que você era integrante. Sensacional isso, né? E você sabe que quando você fala assim, é uma doença que acaba atingindo a família, bom, assim como todas as doenças mentais, né? Elas adoecem a família. E eu quero fazer um parêntese agora, Cosete, porque foi ontem que eu tive essa notícia, então eu quero aproveitar para falar aqui. Você mora em Brasília, como eu, né? E eu também estive agora fiquei em Porto Alegre de 2011 a 2019, morando em Porto Alegre. Foi uma experiência muito, muito interessante. Tem muitos gaúchos e gaúchas aqui agora com a gente. E ontem nós temos o nosso irmão mais velho, que hoje tem 62 anos. Ele ficou cego em função de diabetes e etc. E nós estamos levando o Ronaldo, e ele é um artista plástico, assim como a família inteira. Então, imagina, né? Um artista plástico que perde a visão, o quanto isso né? E aí, a minha irmã, mais velha também, está levando ele para a escola dos cegos, aqui na L2 Sul. Sim, eu conheço, eu moro na Asa Sul. Ah, então, ali, eu também sei por aí na Asa Sul. Agora, depois aqui eu passei a morar na Asa Norte. E eles dão apoio também para os familiares, psicológico. Não só para as essencial. Essencial, né? Então eu lembrei de falar, e estou dizendo aqui, porque já em vários cafés eu estou elogiando essa escola. O meu irmão, ele está assim, ó, a autoestima dele disparou. Que maravilha, ele tá né? Muito feliz. E aí, esse apoio que vocês dão com esse grupo Filhos da Mãe, né? Maravilhoso. Filhas da Mãe, Filhas da Mãe, Filhas da Mãe. Filhas da Mãe, porque ele começa com 5 mulheres, né? E depois se expande. Tanto que participam homens e jovens, e é intergeracional, né? Mas como inicialmente eram 5 mulheres, né, que criaram, ficou Filhas da Mãe. Até para a gente resgatar isso do lado negativo da linguagem, dizer, é uma filha da mãe. Não, filha da mãe com muito orgulho. Né? Sim, somos filhas da mãe. Somos, né? Que é outra... Quem não é? E quem não quem é, não né? cara? Quem então, não é? Vamos parar com essa coisa de... A gente está aqui porque tem uma mãe e um pai, né? Senão a gente não Exato. Estaria aqui, né? Ô, Cosete, então, você quer atender alguém? Fique à vontade. Quer atender alguém? Fique à vontade. Não, Você quer atender alguém? Fique à vontade. Tudo bem? Não, tô aqui por vocês. Então, tá bom. Então, o nosso tema hoje, você pediu que falar que o título fosse Alzheimer e demências, né? Demências e Alzheimer.
demências e Alzheimer. Você pode falar para a gente sobre essa demência? E sobre a sua experiência, não só como investigadora, né, que você também é jornalista, não é isso? Sou. A minha origem é o jornalismo, né? Eu sou pós-doutora, o meu doutorado é em comunicação, em Barcelona. Depois eu fiz pós-doutorado na Unesp e fiz pós-doutorado em psicologia aqui na UNB. Então, Sim, eu tenho uma longa carreira acadêmica, né? E depois, claro, com o envelhecimento também é um tema que passou a me interessar, nessa área do cuidado, das políticas públicas, do envelhecimento e da longevidade, né? Mas você me pediu para falar sobre demências. Então, a gente só descobre demências quando tem um caso na família, né? A gente não vai ler sobre demência, ninguém vai... hoje esse tema me interessou, hoje eu acordei com esse tema na cabeça, né? A gente só descobre pela dor. Pela dor, eu acho. Quando um familiar começa a agir de uma forma estranha, diferente, né? Perder as contas, esquecer a conta bancária, perder chave, né? Se perder na rua, né? Ou mudar a personalidade assim, de forma radical, né? Começar a perder o freio social. Então tem algumas características que vão nos dando pistas de que algo não está bem na linguagem, na cognição daquela pessoa. O que às vezes não ajuda muito? Se uma pessoa é aquele familiar, ela é de lua, que a gente diz popularmente, né? Ela muda de humor toda hora, fica difícil de os familiares acreditarem. Não, Joaninha é assim mesmo. É desse jeito. Ela sempre foi assim toda a vida. Isso. E assim, eu acho que eu vou botar um nós aqui, porque tem um momento que os filhos também, né? Nós não queremos ver, nós não queremos acreditar que aquela pessoa que nos acolheu, nos amparou, nos pariu, nos cuidou, né, durante toda a vida, não seja mais a pessoa que a gente ama. E que ela esteja acometida de uma enfermidade que tem tratamento, mas não tem cura. E que quando a gente começa a ler e a se informar, né, vai descobrindo ou passa a participar de um grupo de apoio, que é muito importante, para receber mais informações, para não ficar sozinha. Começa a descobrir que aquela pessoa vai esquecer da gente. Que toda a memória dela, tudo isso que significa sermos pessoas, sermos humanos, que nos caracteriza a identidade, a subjetividade de cada um, vai se perder. Então, é muito doloroso. É muito doloroso para a pessoa, para a própria pessoa que está passando por esse processo, nas primeiras fases, nos primeiros... Porque são 3 fases da doença, né? Então, a primeira fase... quando ela ainda consegue se dar conta que alguma coisa errada está acontecendo e não sabe o que é. Ou nega a doença, né? Não tenho nada, está tudo ok. Né? Sempre fui assim. Sempre fui assim, né? Não vou mudar. Assim. Ou o marido diz isso da esposa, ou a esposa diz isso do marido, e não leva para tratar. Não leva para fazer os exames que precisa ir para um neurologista, ou para um geriatra, né, ou um psiquiatra especializado em demências. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não, imagina, eu estou adorando ouvir você. A tua fala é magnífica. Mas é porque está me vindo umas questões, estão me vindo umas questões, né? Quando você diz assim que a pessoa ela pode apresentar a característica a vida toda, e todo mundo fala, ok, é assim mesmo, ou a própria pessoa nega, né? Eu sempre fui assim a vida toda, não é hoje que eu vou mudar, né? Então, isso pode ser já um quadro progressivo da demência? Então, a demência é progressiva. O que ocorre? Quando as famílias realmente aceitam, ou um filho aceita e os outros não, mas o filho vai lá e não, tem que ir lá fazer os exames, tem que fazer os exames neurológicos,
tem que fazer o exame neuropsicológico para ver se estão existindo perdas realmente. Depois que passa por todos os exames e se constata que isso é demorado, viu? Às vezes pode levar quase um ano. Né? Quando começa esse processo, já faz 10 anos, os estudos mostram que já faz 10 anos que a doença está instalada. Puxa vida. Então, na primeira fase, a primeira fase é bastante lenta. Então, por isso que quando começa a descobrir, já está da metade para o final da primeira fase. Entendi. Entendi. Então, não é um processo fácil. Não é simples, né, Cosete? Não é simples, não. A minha família, ela tem... Bom, toda a família é transgeracional isso, né? Como você disse. Desde muito tempo apresenta níveis de demência, né? E com diferentes doenças. E te pergunto aqui, que características podem nos chamar mais atenção quando a gente percebe que tem um familiar já apresentando ou na gente mesmo, né? Porque como você disse, a gente nega, né? Não, eu sempre fui assim. Não, isso é da fase, é da idade, né? É da idade, eu estou ficando esquecida mesmo, faz parte, é assim mesmo, já estou mais velha. Como é que é isso? Então, o esquecimento é isso, o esquecimento faz parte da idade. Mas tem que ver que tipos de esquecimento. Esquecer dia, as datas, esquecer a cidade onde mora, né? Esquecer onde é que é o bairro, qual é a cidade, qual é o endereço, qual é as senhas de banco. Né? Então, quando começa a mudar o tempo inteiro senha de banco e perder, tem uma perda cognitiva aí que tem que ser estudada. Vai ser demência? Pode ser que não. Pode ser que seja uma perda cognitiva leve, pode. Mas precisa se descobrir o que é, porque depois pode chegar... né? Porque essas perdas, por exemplo, eu tenho um tio que tem o irmão da minha mãe, que também tem Alzheimer, e ele, por exemplo, estava dirigindo, eles estavam indo lá do Rio Grande do Sul, ele estava indo para a praia, e foi para a praia, passou uns dias com a família, né? E aí quando ele volta para casa em Porto Alegre, que ele tinha que trabalhar, ele se perdeu, ele esqueceu onde que ele tinha que ir, no meio do caminho. Puxa vida. E ninguém sabia que ele estava doente. Então, já devia ter características e as pessoas não levaram em consideração. Então, tem esses casos. Tem gente que deixa o fogo ligado, e é um risco de botar fogo na casa. Né? Então, por exemplo, pessoas que cozinham muito bem e começam a esquecer os ingredientes ou trocar ingredientes de uma forma de botar sal, botar açúcar, não temperar nada quando tinha um tempero muito característico, deixar cozinhar demais ou queimar e achar que está normal, fazer um sanduíche e não botar nada dentro. Né? Então, mas aí já são características mais graves, né, Cosete? Porque eu tô dando alguns exemplos assim... exagerados. Um pouco, não, é que eles acontecem, eles vão só crescendo, né? Porque aí a gente tem que aprender o que a pessoa vai podendo ainda fazer, né? Ela não vai mais poder dirigir. Como negociar isso? Pode ter que inventar uma história que o carro foi roubado, ou a chave desapareceu, ninguém consegue, não pode mais dar essa chave para essa pessoa, né? Não pode mais utilizar a conta bancária, porque corre o risco de dar o dinheiro para alguém. Né? Corre o risco de ser roubado. Então, conhecer, por exemplo, a pessoa se arrumava sozinho. Aí ela não consegue amarrar abotoar os botões, abotoar a camisa. Tá? Então, isso é importante. Né? Ela amarrava os tênis, desaprendeu a amarrar tênis. Então, tem algumas coisas que a gente pode prestar atenção. Né? Dificuldades locomotoras, dificuldades de alimentação, ou perda de freio social. Isso já acontece mais em geral na segunda fase, mas não tem regras fixas, né? Apesar de terem as 3 fases, isso vai mudando de acordo com a história pessoal daquela pessoa.
né? Sim, sim. Por exemplo, pessoas muito comedidas, muito recatadas, que de repente passam a ter vontade de usar blusas muito degotadas, aparecendo o sutiã, ou blusa de rendinha que aparece o sutiã por baixo. Mini saia com 78 anos, quando jamais fez isso. Se isso foi uma prática sempre da pessoa, não tem problema nenhum. Quando muda radicalmente, outra característica, a pessoa pode ter crise paranoide, né? Ela ter mania de perseguição, estão me roubando, né? Pegaram de mim, ela perde, ela esquece onde ela guardou as coisas, o dinheiro, né? E acusa os outros de estarem fazendo algo. Que pode ser uma diarista, uma empregada, uma cuidadora, ou alguém da família. O mais grave de tudo isso, sabe, Carla, é que como as famílias têm muito pouca informações sobre demências, elas levam para o plano pessoal. Mamãe não me ama mais, mamãe está dizendo isso de mim, mamãe não acredita. Então, esta mãe imaginária não existe mais. Existe uma pessoa doente que está com uma crise, né, paranoide. Precisando de ajuda. Ou precisando de ajuda e de medicação. Assim como precisa de medicação, de tempos em tempos precisa de ajuste da medicação. Um homem que sempre foi comedido e recatado e começa a passar mão numa empregada, numa sobrinha, ele jamais fez isso antes. E ele faz na frente de todo mundo. Não é que ele faça escondido, planejado. A perda do freio social pode passar por uma sexualidade reprimida, ou por chegar num elevador. Eu vou dar um caso da minha mãe. Entrou no elevador, tinha uma moça com sobrepeso, ela olhou e disse assim: não é possível, nós vamos cair, com todo esse peso, esse elevador vai cair. Puxa vida. Não. Quer dizer, ela jamais diria isso. A minha mãe era uma... não em público, pelo menos, ela poderia pensar, poderia fazer um comentário depois sobre isso, mas ela jamais falaria isso na frente da pessoa. Outro exemplo que eu vou te dar. Minha mãe gostava muito de criança. Adorava criança, sempre adorou. E ela passou a querer parar em todas as crianças. Não era assim, de vez em quando viu uma criancinha e queria parar para dizer que linda e agarrar. Ela passou a qualquer lugar que ela fosse, a qualquer momento, ela queria agarrar a criança. E eu tinha que explicar que ela era doente. Nesse caso, Cosete, até que estão me vindo outras coisas aqui na minha cabeça, né? Quando você chama de freio social, né? Naturalmente é uma terminologia utilizada nessa área. Freio social que eu adorei. Ontem eu conversava com a minha irmã sobre isso e eu dizia, sabe, parece que a pessoa não consegue mais discernir o que é socialmente aceito e não. Mas a palavra é exatamente essa, freio social, perfeito, já está anotado aqui. E quando você deu exemplos da sua mãe, né? Quando a pessoa, a minha conversa com a minha irmã era isso, né? Será que essas pessoas... Porque todos nós temos, né, alguns pensamentos, só que a gente não fala, não manifesta, às vezes são pensamentos muito críticos, e a gente prefere ficar calada, não falar, porque socialmente não vai ser bem aceito, ou vai ferir a pessoa, e a pessoa não dá conta de escutar aquilo, enfim, a gente tem esse freio. E aí essa pessoa, porque eu vejo isso numa outra situação, de pessoa com uma leve esquizofrenia, né? Então eu percebo também que não existe esse freio quando a pessoa não está medicada. Quando ela não está medicada, não existe esse freio, né? Então, e eu conversava com a minha irmã isso, né? Assim, será que é isso mesmo, né? A pessoa não consegue limitar, eu não tinha a palavra freio na hora, mas eu dizia, será que a pessoa não consegue limitar o seu pensamento e vai soltando, né? E não importa. Ela não faz de propósito, ela não faz contra nós. Eu acho que isso é um ponto, sabe, Carla, que é essencial em informações sobre demências, sobre qualquer transtorno e sofrimento mental.
As É olhar. pessoas, elas não Não, fazem isso por gosto, sim. né? Você Ela não fez está um ali para te comentário. sacanear. Ela está Sim, ali sim. com uma questão, um problema que é impossível para ela controlar. Controlar. Sim. E sequer É, se dá conta. da Sequer se dá conta. conta. Sim. É Então a gente. olhar a pessoa, é olhar a pessoa é, doente, né? Entender que ela tem uma doença e que ela precisa de ajuda, e essa ajuda envolve terapia, envolve medicamento, envolve acolhimento, né? E Isso. nós também, né, Cosete, como você falou no início, nós precisamos do acolhimento, do cuidado, da atenção, né? Eu estou sempre com um vidrinho de resp aqui na minha, Isso, é muito na minha bom. É muito bom. na minha bancada, porque às vezes dá um tilt em mim também, né? Então, Carla, eu acho que em termos de doença e sofrimento mental, a primeira coisa é informação. Informação, informação e informação. Por quê? Conhecimento liberta, né? Quando eu bato nessa tecla de que não é pessoal, porque Não. nós temos, assim a gente traz para nós, né? Foi isso que eu falei antes, é contra mim, não gosta mais de mim, né? Sim, Ai sim, meu Deus, por que que está acontecendo isso comigo? Então, menos eu, né? Menos eu, não é sim, comigo, não sou eu. Faria com qualquer outra pessoa que estivesse perto, porque se trata de uma doença, né, que é. não tem E controle se não tiver com medicamentos adequados, na, inadequados. na quantidade, nas miligramas necessárias. Isso. Né? A Então, isso. propósito, falando do medicamento, eu queria deixar público aqui mais uma vez que, porque em vários cafés eu já deixei isso bem público, né? Que nós temos no Brasil, bom, ao menos em Brasília e Porto Alegre, eu sei que existe o CAPES, né? Que pode dar um acolhimento e orientar, né? Gratuitamente esse serviço, né? Aqui em Brasília, na Asa Norte, na 906 Norte, tem uma equipe maravilhosa ali do CAPES. E também nós podemos pegar medicamentos de alto custo na farmácia de alto custo, né? Que aqui em Brasília é na estação do metrô da 102 Sul. 102 Então, Sul. existem maneiras, se a gente buscar, porque senão leva para o pessoal mesmo, sabe, né, Cosete? E você, de certo, deve ter uma experiência maior nisso do que eu. Eu observo, né, vários atendimentos que eu faço, da pessoa chegar exatamente nesse ponto, trazendo para ela, trazendo não, responsabilizando a mãe ou aquela pessoa pelas dores que ela tem, enquanto que não é uma questão dela, e sim daquela outra pessoa, que precisa ser olhada e acolhida, né? Eu acho que o acolhimento é uma palavra-chave nessa questão toda, justamente porque senão a gente pode estar buscando lá dentro da gente as nossas feridas, que aí se Isso. encaixam com as doenças que essa pessoa nos Isso. traz, né? É muito bom tu falar isso. Antes de tu falar nas feridas e na doença, eu queria lembrar também que no caso de demências, nós temos o Centro Multidisciplinar do Idoso, que é dentro do Hospital Universitário de Brasília, ali Na L2 Norte. no começo da L2 da Asa Norte, Norte, né, da L2 Norte, eu acho que é 600, é na altura da entre 6. 604, 606, por aí, É perto do clube de tá? vizinhança. Isso. Isso. E que Então, o nessas atendimento é público e gratuito. Né? Então, eu acho que é importante nós sabermos, né? Porque precisamos de atendimento público e gratuito, é um direito nosso, é um direito de usar o direito SUS, cidadão. e o SUS só vai ser melhorado se todos nós utilizarmos. Né? Exatamente. SUS não é coisa de Exatamente. pobre, não é coisa de quem não tem Não, dinheiro, é nosso, é para toda a nossa. população. A gente Nós paga não imposto, temos que né? pagar, nós não temos que pagar planos de saúde privados, que o atendimento Exatamente. são muito ruim, que a gente fica 2, 3 horas esperando, Isso. né? Isso. E depois diz assim, fica lá 2, 3 horas esperando, atende Sim. mal, o médico que
que nem sempre acompanha a gente, muda, etc. Né? E a gente fala, mas o SUS que é ruim, e nem conhece o atendimento. Nem conhece. Né? Você tem ideia, essa psiquiatra aqui do CAPS da 906 Norte, ela entra em contato comigo de vez em quando para saber como é que estão as coisas. Isso, aí, mas Carla, isso é essencial. Coisas, sabe? E se eu precisar, eu entro em contato com ela, vou até o CAPS no dia que ela está lá, Exato. ela me recebe. Então é isso que você falou, o SUS é nosso, né? O SUS é nosso, e ele só vai melhorar, né, o momento que a classe média também incorporar o SUS como nosso, não só deles. Né? Principalmente a gente pensando a partir de pessoas a partir de 50 anos, que o preço dos planos privados estão escandalosos. E acima de 60 é um absurdo, e é exatamente nas idades onde as pessoas mais precisam. Então, voltando, acho que além da questão da informação, que é essencial, né? Como é que caracteriza as doenças, que quadros apresentam, a pessoa pode se tornar mais violenta, né? Pode mudar o social, ela também pode ter crises alucinatórias, bichos, pessoas, né? Então, acho que tudo isso são características que até para distinguir de outras doenças, né? De outros problemas mentais. É importante fazer o diagnóstico. Mas sim, pessoas em processo diagnóstico ou já diagnosticadas, é preciso muito acolhimento. E o acolhimento é desta pessoa enferma, né? E também dos familiares. Principalmente da mulher familiar que acolhe, que cuida. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Brasil, a atividade do cuidado, né, 96% é feita por mulheres. Desses 96%, 82% são cuidadoras familiares que trabalham gratuitamente. Essas pessoas vão cuidar porque nas famílias não têm orçamento para pagar alguém, né? E não tem instituições públicas de longa permanência, as ILPIs, né? Os antigos asilos, não tem LPIs suficientes, só 1% das pessoas neste país estão em LPIs. Mesmo que, assim, às vezes necessite pelo quadro de agravamento da doença. Então, eu estava dizendo que as pessoas precisam de informação, né? E toda a família envolvida precisa de informação. Precisa se organizar para não ter sobrecarga, porque em geral o que ocorre é ter a sobrecarga de uma mulher, né? Que além de toda a sua vida ainda vai cuidar de um familiar doente. Né? Muita conversa entre os irmãos, entre os demais familiares, com o pai ou com a mãe, a partir da pessoa que é doente, né? Para que haja um consenso, buscar o consenso na família, porque cada um, sabe, Carla, reage diferente à dor e ao medo. Né? Então, isso do acolhimento é o acolhimento ao doente, mas também é o acolhimento ao familiar. Né? A cuidadora, fazer revezamento, ajudar financeiramente, né? E não esquecer o autocuidado. Porque autocuidado é fundamental. Se eu não cuidar de mim, eu não tenho condições nenhuma de cuidar de outra pessoa. É igual aquele exemplo, né, do avião, quando o comissário ou a comissária de bordo avisa, olha, quando tiver algum problema e a máscara cair primeiro em você. Essa analogia, para mim, é ótima. Primeiro em você, para aí depois você cuidar do idoso ou da idosa e da criança, mas é primeiro em você. E isso, para mim, fecha muita coisa. Aqui, ó, o rescuezinho. O rescuezinho é que a Sônia Richter, não sei se você já ouviu falar nela, uma jornalista, naturalista também, ela diz assim que Deus, quando criou o mundo, tinha um vidrinho de rescue no bolso, porque se algo desse errado, ele usaria o rescue. Rescue é um SOS muito importante. É um SOS maravilhoso. Então é bem isso aí mesmo, né? A gente tem que estar bem, a gente, se possível, procurar ajuda terapêutica,
Se não tem orçamento para uma ajuda terapêutica, Vai para o existe o CAPS. serviço Vai para o público, CAPS. Isso. vai para o CAPS, exatamente. Então, existem diversas maneiras, né, Isso. Cosete, da gente poder estar se tratando para poder tratar do outro, da outra pessoa. Perfeito. Isso. Eu queria resgatar quando você fala, né, dessa confusão entre as feridas que a gente traz da infância, Sim. né, e as doenças, quando a doença aparece, né? Uma filha com baixa autoestima porque a mãe era muito crítica. Quando a mãe começa a criticar e a reclamar de tudo, ou começa a ficar violenta, né, pode escutar aquilo como uma nova crítica contra ela. Ah, minha mãe não gosta de mim, não me quer mais. Então ela não Nunca consegue. gostou, Os né? Nunca filhos, gostou e agora está piorando, agora agora que está ela não gosta mesmo. comprovando. Tudo que eu faço não dá errado, mas o que eu quero dizer Isso. com isso? É muito difícil para os filhos, em geral, saírem do lugar de filhos. E quando você tem um pai, uma mãe com demência, por exemplo, é preciso sair do lugar de filho ou filha para o lugar de cuidador. Então, fazer análise, fazer terapia e buscar uma ajuda especializada é essencial para conseguir trabalhar esse lugar de cuidador. Não como era aquela espera. Oi, entrou uma ligação, né? Não, no meu não entrou ligação. Tá, entrou. Tá aqui entrando. Ah, tá. Ligações nessa Então, hora são horríveis. Pronto. então, Aham. continuando, né? Sair desse Você lugar falando de da filho, sair do lugar de filho, né? para o lugar de um adulto no lugar de adulto. Mas sem necessariamente também, eu penso, Cosette, e ver se você concorda comigo, sair do lugar do filho ou da filha, porém, sem colocar essa pessoa num lugar infantilizado, né? Ah, Porque ela traz toda uma bagagem histórica de vida, né? De muito crescimento, e aí, de repente não, mas chega esse momento em que ela precisa que o seu filho, sua filha, cuide dela. E eu vi a minha sogra, a mãe da Madalena, a minha sogra, ela não sofreu de nenhum tipo de demência, mas ela teve um AVC que ela parou de falar. E aí, quando iam cuidadores lá fisioterapeutas para fazer massagem nas pernas dela, porque ela parou de caminhar também. Eu lembro nesse dia que essa cuidadora tico, 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 né, com a minha sogra. E a minha sogra abominava isso, mas ela não conseguia falar. E a Madalena estava junto. E a Madalena disse, olha, minha mãe não gosta disso. Pode falar com ela normalmente, porque ela não é uma criança, né? Então, eu acho que isso também é importante, porque muitas vezes esse filho ou filha fica com uma dó, né, dessa sua mãe, ou desse seu pai, ou desse seu parente nessa situação, aí coloca essa pessoa num lugar infantilizado em que eu acredito que possa piorar o quadro, né? A autoestima dessa pessoa adoentada. O que você acha? é, eu acho que tem algumas questões para a gente aproveitar aí. Por exemplo, nós não nos tornamos, veja que eu disse, um adulto cuidador. Nós não somos mais o filhinho, a filhinha. Né? As pessoas meio que regridem quando chegam na casa do pai e da mãe. Né? Pensam que tem que ser servidos, cuidados. Né? Mas, sim, quando o pai ou a mãe ou outro familiar adoece, nós temos que passar a cuidar. Por isso que eu digo, nós saímos do lugar do filho ou da filha, ou de outro parente, para um adulto cuidador. Pelo menos é uma grande oportunidade de se tornar um adulto cuidador. O que ocorre quando uma pessoa, eu não vou nem falar do profissional que não conhece e acho que tem uma formação equivocada sobre isso, né, da infantilização, mas dos próprios familiares, tá? Quando a gente coloca o pai, a mãe, a avó, qualquer outro familiar, nessa situação infantilizada de criança, né, na verdade, imaginariamente, nós estamos assumindo o papel
do pai ou da mãe. Estamos subindo no banquinho, né? E invertendo a ordem da vida e dos papéis. Então, nós não nos tornamos jamais, nós não podemos, não devemos, e não é o nosso papel nos transformarmos em pai e mãe dos nossos familiares. Não é o nosso lugar. Isso, exato. Quando assume isso, quando uma pessoa se coloca, eu me tornei mãe da minha mãe, eu me tornei o pai do meu pai. Isso é um equívoco gravíssimo. Eu digo, querido, vai fazer terapia, vai fazer uma análise e vamos conversar sobre isso. Tá? Porque você jamais vai estar nesse lugar. Porque este é um lugar de poder que não te toca. Perfeito. Né? Então, há um equívoco. É muito doloroso, porque os filhos, os familiares que dizem isso, agora eu me tornei a mãe da minha mãe ou a mãe do meu pai. Não, nós seguimos sendo filhos adultos que assumimos um lugar de cuidado, de amparo, de acolhimento. E isso é essencial. Isso é seguir no lugar de filho, seguir no lugar de filha, tá? Sem assumir outro papel que não é o nosso por natureza. Perfeito. Então, acho que isso é extremamente importante. É o que traz também Bert Hellinger com as constelações familiares, né? Não ocupar um lugar que não é seu. Porque ao ocupar ou tentar ocupar esse lugar que não é seu, vai dar desordem. E ao dar desordem, desequilibra. E desequilibra e já está num ambiente desequilibrado, né? Porque já tem uma pessoa adoecida, já tem um desequilíbrio na família, e aí ocorre um duplo desequilíbrio. Então, fica uma situação de muito peso, muito difícil de sustentar. Com certeza. Inclusive, porque essa pessoa acaba fortalecendo a doença da família toda, né? Claro. Acaba fortalecendo. Exato. A doença que ela não vai parar. As gerações seguintes podem estar continuando a trazer essa doença. Isso. Tem uma coisa interessante para a gente conversar, assim, em termos de estudos médicos, somente 7% dos casos são casos genéticos. Tá? Não se sabe as causas, tem algumas teorias sobre a causa das demências, tá? Mas ainda não se tem conclusões, assim, tanto que não se encontrou uma medicação para curar a doença, né? Tem algumas que ajudam no tratamento, mas funcionam para umas pessoas e não funcionam para os outros. Há 20 anos se está engatinhando aí. Então, uma coisa importante é isso. Agora, cada vez mais, né, o que a gente vê é que pessoas que têm demência precoce, né, elas têm uma carga genética. E cada vez mais estão aparecendo casos de doença, de demência precoce. Vai aparecer por volta de 38, 40 anos, 50. E o que ocorre? Não, que me lembrou só para completar o raciocínio. Completa. Tá, eu vou voltar aqui para não esquecer. Sim, pode falar. Que essas pessoas, elas levam anos para que os médicos, sem formação em demência, né, reconheçam que é uma demência. Porque demência, teoricamente, na maior parte dos casos, acontece a partir dos 60, 66 anos. 65, 66, por aí. Antes não. Né? Então, é muito difícil. Às vezes as pessoas demoram 4, 5 anos, tem que ir para São Paulo para conseguir comprovação. Aqui em Brasília tem o Centro de Medicina do Idoso, o Centro Multidisciplinar do Idoso do HUB, né, que faz esses diagnósticos, não precisa ir. Mas em outras localidades, em outros estados do país, a pessoa precisa fazer esses deslocamentos. Diga o que você queria falar. Não, é que me lembrou, e eu fiz um esquenta para essa live de hoje, não sei se você viu, na segunda-feira. Não, desculpa. Não imagina, na segunda-feira à noite, porque a pessoa convidada vem sempre na segunda-feira à noite, né? Como você não podia, eu troquei. E aí foram só 20 minutinhos, eu nem fiz interação com os participantes, e na hora eu lembrei do filme, lembrei de novo agora, o Para Sempre Alice, é esse o nome, não é? Isso.
ela é jovem Isso e é mentalmente é uma ativa, palestrante, professora universitária, ativa fisicamente, daqui a pouco ela para e começa a esquecer, e a não lembrar do endereço, né? E é uma pessoa mais jovem, não é uma pessoa idosa, né? Então, Ela é é um um caso exemplo, de né? demência precoce. Tá? E Uhum. aí, você falou uma coisa, Carla, que é importante. Não existe isso de que ela é uma artista, ela é uma pesquisadora, ele é um grande deportista, é, ele é um médico, atinge Intelectual, todo mundo. igual o Covid Não, agora, né? assim, ó, no caso, como Covid. Aliás, o número de casos está aumentando muito de demência em consequência da Covid, quando Ah, atingiu as sim, áreas do cérebro. Tá? sim, Mas claro. eu queria voltar numa coisa essencial. Não existe Sim. isso, é só pobre que tem demência. Não, Hum, não, isso não existe. Ela atinge hum, pessoas de todas as classes sociais. Nesse sentido, infelizmente, é uma doença bem democrática. Qual a hum, diferença entre atingir uma pessoa, um professor universitário, um grande pesquisador, ou um cientista, ou um grande artista, e atingir hum, uma pessoa com fragilidade social? Não, uma pessoa hum. sem condições financeiras ou sem Sim, conhecimento. Que sim, essa sim, sim, sim. pessoa, no último caso, ela vai ter menos recursos para se tratar, né? Exatamente. Ela vai comer o que der, ela vai comer o que tiver na mesa, ela não Exatamente. vai fazer uma dieta regulada. É Ela não vai ter verdade. condições de, vou caminhar às 7 horas e 7h30 da manhã, Não, porque isso 7h30 faz ela tem que bem para a estar minha no ônibus indo. saúde. Porque 7h30 ela tem que Não, estar no 7 ela, ônibus ela já está no lotado indo para o trabalho, trabalho. Já né? está no Ela trabalho. saiu às 5 da manhã de casa porque mora na periferia. Ela Exatamente. não Exatamente. consegue comer 3 refeições por dia, né? Uhum. Porque não tem dinheiro e não tem orçamento para Uhum. sustentar a família. Ela tem pressão Exatamente. alta, e mais de 60% da população tem pressão alta não tratada. Uhum. Né? Ou seja, tem pressão alta crônica sem saber. É um grupo de risco para Alzheimer. Tem Uhum. diabetes sem saber e come açúcar. Segue comendo Uhum. açúcar e coisas doces. Tem o colesterol lá em cima, porque não sabe os níveis de gordura em cada alimento. Segue tomando Uhum. refrigerante, bebendo adoidado. Quer dizer, Sim. não existe um cuidado Comendo muito nutricional. churrasco, né, Gaúcha? Eu Comendo sou muito churrasco. vegetariana há muito tempo, então eu não me preocupo com isso. É Mas assim, interessante isso. tá. É, Mas assim, churrasco agora já é uma exceção também, né? Porque olha o preço da sim. O carne. Quem pode preço da comer carne do carne? jeito que está, sem O chance. preço da carne, do gás. Então, quando a Da gente cesta começa básica. da própria cesta básica, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A diferença, ela atinge todas as classes sociais. Com A certeza. questão é, pessoas de classe média e classe alta podem ir a um plano de saúde privado, pode utilizar os melhores locais para fazer exames, pode ter acesso a nutricionista, fisioterapeuta, né? Pode ter acesso O melhor a parque mais fonoaudióloga. agradável. O melhor parque mais agradável para poder fazer seu exercício, né? É. Isso. Rosete, deixa eu Então, aproveitar isso e pegar fala. um gancho só um pouco dentro dessa sua fala aí, que é a pessoa, você falou lá no início, e eu vou buscar, né? A pessoa, ela começa a perceber algumas características que dá uma preocupação. Uma preocupaçãozinha leve, isso passa porque eu estou estressada, é porque eu estou com falta de dinheiro, e aí acaba me atingindo. A partir de quando que é mais aconselhável a pessoa começar a fazer esses exames? Para Bom, investigar, uma investigação um pouco mais aprofundada, né? eu sugiro que a pessoa faça check-up todos os anos. Todos Né, anualmente. que cuide questões básicas como açúcar, né, a glicose, ah, Uhum, ah, o colesterol e a pressão, uhum, e as questões cardíacas, que são
básicas. Básico, Cuidar né? se tem sobrepeso, se manter. E sobrepeso não é para dizer, não estamos falando Da dessa, estética. dessa questão estética, né, do Brasil, de evitar o envelhecimento e da eterna juventude, né, dessa tentativa, né, de frear a natureza e a passagem das fases da vida. Eu estou falando de sobrepeso no sentido de que é muito mais difícil perder peso depois dos 50. Né? As mulheres ainda têm a menopausa, né? Tem mudanças importantes. Muitas mulheres, por exemplo, elas ficam com problemas com o leite, com a lactose, depois da menopausa. Né? Então, a gente tem que cuidar os níveis de vitamina, né, os níveis hormonais. Então, check-up todos os anos não é uma coisa que, não precisa, luxo, precisa né? sim. Não é luxo. Não é luxo. E assim, a gente pode fazer check-up na rede pública também. Sim. Vai demorar mais um pouco? Vai. Sim. Não, vai, mas Sim. dá para fazer, é possível fazer. Né? Eu não tenho dinheiro para fazer exercícios. Olha, caminhar é de graça. Isso. Né? Se a pessoa tem mais de 60 anos, a UNB tem o GEPAF, que é um serviço, é um programa de pesquisa, né, voltado para pessoas de 60 anos ou mais, que oferece ginástica e circuito de equilíbrio para pessoas acima de 60 anos. E é gratuito, faz online. E é online? E é oferecido É online, é um serviço gratuito oferecido por esse grupo de pesquisa, né, de educação física da UNB. Educação física, né? Isso, GEPAF. Tá? Bota no Instagram, bota no Google e descobre. Então é G de gato, E de elefante, P de pato, A de amor, F de fato. F de fato. I de igreja, isso. E tem o I no final. GEPAF. E o I de igreja. Isso. GEPAF. Tá, já está anotadinho então, aqui. Eu acho que a gente tem que pensar na prevenção. Que tipos de alimento eu estou comendo? Eu sigo tomando refrigerante até hoje. Né? Quanto que eu tomo de bebida alcoólica? Como que está o meu fígado? Né? Então, esses cuidados, de cuidar do autocuidado, de conhecer o seu corpo, o seu próprio organismo. E veja que eu só estou falando da parte física. Eu não estou falando ainda da parte emocional. Né? Então, isso é necessário. Os exames ginecológicos, no caso de mulheres, né? A andropausa, no caso que é o similar à menopausa feminina, né? A andropausa nos homens, fazer todos os exames preventivos de câncer. Quer dizer, só vou completar o raciocínio. É o auto-amor, né? É o auto-amor, o autocuidado e principalmente o autoconhecimento, quais são os limites até onde eu posso ir. Né? Então, isso vai ajudar, né, a ter uma prevenção e ter um acompanhamento de um médico para dizer, olha, está com algum problema aqui, temos que investigar. E chegar aos 60 e passar para um geriatra. E ter um geriatra. E não ter vergonha de envelhecer, não ter medo de envelhecer. É só mais uma fase. Num país como o Brasil, que bom! Né? Eu fico super feliz de ter chegado aos 60. E cada ruguinha, né, Carla? Cada ruguinha, que tanta gente quer botar botox, quer fazer plástica. Esse é o primeiro país do mundo. Tá? Primeiro país do mundo em cirurgia estética, significa que tem muita gente doente. Onde os valores estão muito equivocados. Sim. Com certeza. Né? Porque isso aqui faz parte de cada história pessoal. Cada vez que nós estamos tentando apagar as nossas rugas, nós apagamos a nossa história. Exatamente. A árvore, né? A árvore, a gente vê a idade dela de acordo com os anéis que ela tem, né? A mesma coisa somos nós, o nosso corpo. Né? É isso mesmo que você falou. A gente vai
apresentando as marquinhas, e que bom que a gente consegue ainda chegar numa idade em que a gente possa mostrar as marquinhas do envelhecimento da pele, que faz parte, né? Faz parte. Cosete, deixa eu falar uma coisa que eu lembrei, quando você falou assim que o preço de plano de saúde é altíssimo, ainda mais para pessoas acima de 60. E de fato é. Eu não cheguei aos 60 ainda, estou pertinho, faltam 2 anos apenas, mas eu já me sinto uma sessentona. E você sabe que eu aboli o plano de saúde há muito tempo. Justamente por isso, que eu fui vendo que eu fui envelhecendo e que ele foi aumentando de preço, onde que eu tenho direito ao SUS. E aí, agora, recentemente, nos meus exames preventivos, eu fui aqui ao posto de saúde da 114, pedi, então, pedi à médica que fizesse o pedido médico de mamografia. Não paguei pela consulta, fui super bem atendida e só gastei com o exame, porque aí ela me disse, olha, no público vai demorar muito, como você está desconfiada e tal, então paga. Paguei 120 reais. Eu tenho condições de pagar, né? Tem gente que não tem condições, vai ter que esperar mais. Claro. Porém, a gente tem maneiras, de fato, de utilizar o SUS ao nosso favor. E olha, eu uso quase 100% o SUS para me tratar e para me cuidar. Que isso fique bem claro nessa live, né? A gente tem como se tratar e se cuidar, sim. E outra, você deu vários canais aí que a gente pode continuar a se tratar, depende da gente. E nós temos também, publicamente, esses como é que fala? Ginástica ao ar livre, que tem essas ferramentas, Ah, sim, que é patrocinado meu por Deus. alguns exames de laboratório, as Eu fiz hoje academias de ao ar livre. manhã. Eu fiz hoje de manhã, claro. Eu faço Aqui, eu moro do caminhada. lado do Parque Olhos d'Água, tem aqui do ladinho, colado aqui, e do Isso. outro lado também tem. Então, quando eu morei em Porto Alegre também, eu encontrava em vários lugares, no Parque da Redenção, ou no Pré, enfim. Cabe a gente, e não estou aqui julgando, porque cada um e cada uma tem a sua ferida de dor em querer inconscientemente continuar neste lugar do não autocuidado. É muito pessoal, é muito de cada um, né? Mas se a gente conseguir melhorar esse nosso auto-amor, existem formas inúmeras, públicas, da gente poder estar se autocuidando, né, Cosete? Com Continua. certeza. Olha só, eu falei da parte física, né, Carla? Né, do que nós podemos fazer como prevenção e Isso, autocuidado. E são exames isso, anuais e ter o médico que nos acompanhe. Né? isso. Mas também tem os grupos de apoio, e aí já quando o Uhum, familiar tem diagnóstico, né? Tem a Abras, uhum, aqui do DF, que tenha um grupo de apoio online, nessa época de uhum, pandemia. Uh, uhum, tem também pelo CREAS, da Ceilândia também tem. Temos serviços uhum, públicos online de grupos de apoio. O uhum. próprio Centro Multidisciplinar do Idoso, ele tinha um grupo de tem grupos de apoio como o próprio coletivo Filhas da Mãe, que está disponível, a gente tem página no Instagram, no Facebook, a gente tem canal no YouTube, está super disponível. Também tem um grupo de WhatsApp para quem quiser participar. E principalmente em nível individual, para si mesmo, tem terapia e tem análise, né? Que a pessoa deve procurar, porque a doença de um familiar com demência traz muita dor e traz a memória de, como você falou antes, de muitas feridas, que às vezes elas ficam guardadinhas num cantinho, lá num baúzinho, bem lá embaixo, e elas vêm à tona, né? Vem nessa relação de dor com uma perda, que é uma perda, é uma morte diária quando a gente está do lado de uma pessoa com demência. Né? Com Então, certeza. é super importante ter um serviço de atendimento psicológico, psicanalítico, se Uhum, possível privado, se não
por convênio ou no serviço público, dentro da possibilidade dessa pessoa. E precisa, sim, ter coragem de se olhar. É um momento maravilhoso para se olhar. E, principalmente, não cair na tentação de dizer, olha, a minha mãe era uma santa, o meu pai era assim, quando, às vezes, ou seja, pintar de cor-de-rosa, uma realidade que no passado não existiu, fantasiar um pai e uma mãe que não são reais. Até porque algumas pessoas têm que conviver com mães violentas, que foram violentas e que hoje estão demenciadas, pais violentos e até abusadores. Né? Como vou cuidar? Esse é um desafio. Como vou cuidar dessa mãe que foi tão violenta comigo? Sim. É que esta mãe violenta não existe mais. Existe o corpo da mãe e existe uma pessoa demenciada. Isso que eu sempre digo, filho ou filha que sofre para o lugar de cuidador, porque se ficar no lugar de filho não suporta. Acompanhamento psicanalítico, terapêutico. Né? E a outra coisa, ninguém tem obrigação de amar o pai e a mãe que machucou. Mas esse pai e mãe deu a vida. A gente só está aqui. E é justo por causa deles, e olha, não para de chegar telefonema aqui. E é justo por causa deles que nós estamos aqui, né? Podendo olhar e ressignificar tudo isso. Né? Eu acredito, eu não acredito, sabe, Cosette, eu não acredito em curas, eu acredito em ressignificação da dor. Né? Porque como você deslocamento, falou, é um deslocamento. Né? Sair do lugar da dor. Reconhece que a dor existe, que a ferida existe, mas não ficar dentro da ferida, no pântano da ferida, no pântano da dor. Quando a gente faz este deslocamento, é como olhar de fora do quadro. Reconhece a dor, reconhece que aquele momento, aquela criança sofreu, aquele adolescente sofreu, mas poder olhar de outro lugar. O lugar do adulto, né? Um novo prisma, né? Um outro prisma. De um novo prisma. Amada, já chegamos em 1 hora de live. Foi ótimo conversar com essa gaúcha. Maravilhoso, adorei. Foi muito, muito enriquecedor, muito aprendizado. Ainda bem que fica gravada, né? Fica gravada. E eu gostaria que você nos desse seus, como é que fala? Suas considerações finais para a gente poder encerrar essa live tão maravilhosa que você pôde nos proporcionar, viu, Cosette? Gratidão profunda por tanto conhecimento compartilhado com a gente. Eu gostaria de dizer para vocês que realmente são momentos muito difíceis esse de estar com um familiar doente. Não é fácil, né? Mas é um grande momento, né, de ressignificar, de se deslocar e de resgatar essa pessoa e de sair desse lugar de raiva, de medo, né, de não conseguir estar junto, de não conseguir falar, porque é um lugar de acolhimento, talvez seja um lugar de perdão. Né? Eu acredito muito que é um lugar de perdão, né, por essa pessoa, porque essa pessoa já não é mais quem ela foi. Não. Eu queria convidar. Eu posso ainda falar mais uma coisinha? Claro, claro. Então tá. Claro que sim. Mais uma vez, o Coletivo Filhas da Mãe está super aberto para escutar vocês, está junto com vocês. E mais do que ficar falando só de doença, nós promovemos e estimulamos o cuidado e o autocuidado de cada um de vocês e de nós, porque juntos somos muito mais fortes. Finalmente, eu queria convidar as pessoas aqui do DF. Nós conseguimos uma ação do coletivo, junto com o Fórum em Defesa da Pessoa Idosa aqui do Distrito Federal,
e do gabinete da deputada Arlete Sampaio, que é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Saúde. Sim. Nós conseguimos uma verba, uma Maravilhosa. emenda parlamentar, para Ah, fazer a primeira pesquisa do Distrito Federal para traçar o perfil das pessoas já com demência diagnosticada e das pessoas sim. em fase de diagnóstico. Mas não só isso. A gente conseguiu também vamos traçar o perfil dos cuidadores e cuidadoras familiares e das cuidadoras e cuidadores profissionais, porque nós acreditamos que isso na prevenção. E só a gente sabendo quais são as demandas desses grupos sociais, nós podemos pensar em políticas públicas. Então, nós temos um cadastro, né, para escolher como é que quer ser entrevistado, se é presencialmente, se é por telefone. Como é que faz para preencher esse cadastro? Então, ele está online na página da Codeplan, tá? Que é a empresa de planejamento aqui do Distrito Federal, que a gente tem parceria, e que é a coordenadora da pesquisa. Está na página do coletivo Filhas da Mãe também, né? Tanto no Instagram, né? Por favor, olhe lá, se cadastre, escolha se vocês... Filhas da Mãe, né? É Filhas da Mãe, isso. Um ponto não, né? É tudo junto. Não, é Filhas da Mãe, tudo junto. Pronto. E também pode procurar por Bloco Filhas da Mãe, porque a gente tem o primeiro bloco de carnaval que fala sobre demência de uma forma divertida, né, para olhar sobre outra perspectiva a dor. Gente, que maravilhoso, E que maravilhoso. Eu vou beijar os pés da Madalena dela ter me te apresentado. Madalena é linda, um grande beijo. É linda demais, ela é madrinha, além de cunhada, é comadre também. Eu fui casada com o irmão dela, né? Eu também gostaria de deixar as minhas considerações finais com frases do Bert Hellinger, que foi a pessoa que melhor sistematizou as constelações familiares, né? Ele é considerado o pai das constelações, mas ele nunca se considerou pai de nada. Ele, sim, uma pessoa, um pesquisador, um investigador, assim como você e como tantas outras pessoas, que trouxe, sistematizou todos esses conhecimentos e veio traduzido para o Brasil como constelações familiares. E então ele diz assim no livro dele, A Cura, ele diz assim que se estou doente, não é apenas o corpo para ser cuidado, mas uma memória para perdoar, uma história para agradecer, uma mente para limpar. Eu me arrepio inteiro. Então, gratidão mais uma vez pela tua presença. Palminhas eu sou aqui. Grata. Gratidão mais uma vez. E o dia que você quiser fazer uma nova live, é só me chamar e a gente organiza. Ô, Carla, um prazer, viu? Um prazerzão estar aqui mesmo. Vamos combinar de encontrar nesse bloco de carnaval aí, que eu adorei. Tá bom? Então, pessoas amadas, vai ficar salvo aqui no IGTV e também eu vou, do meu jeito, Mambembe, editar para o YouTube no Libélula Constelação. Um beijo gigante, uma excelente beijo a todas, todos e todos. Isso, todas. Eu tenho um fundo musical de cachorro aqui também. Eu tenho um fundo musical de cachorro. É o Mini Yorkshire, mas olha que ele late. Pelo latido eu entendia que era essa raça. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo.